Graça e paz, amados. Deus abençoe você, sua vida e a sua família. Obrigado por você estar acompanhando mais um vídeo de nosso canal. E eu espero que esse vídeo traga bênçãos para a sua vida, acrescente valores à sua fé e que você possa, no final de tudo, ser plenamente agraciado por Deus. Eu estou no 5º vídeo da nossa série Vencendo as Provações nas Adversidades, e alguém certa vez perguntou assim para mim: você que grava esses vídeos, você não tem prova, você não tem luta? Meus amados, quem é que não tem luta? Quem é que não tem provação? Quem é de nós que não passamos? Se você quer ser um cristão verdadeiro, se você quer cumprir a palavra de Deus como ela é, se você quer seguir o caminho para o céu sem titubear, quem é de nós que não passa por provações, por lutas, por dificuldades, por momentos escuros, de nuvens negras, de choro, de decepção, de desilusão, de frustração e até de depressividade? Todos nós, amados, todos nós. Aliás, com Deus e sem Deus, o ser humano vivo nessa terra, ele vai passar diversas situações adversas, mas a diferença é que nós passamos com Cristo, passamos com Jesus. Porém, eu tenho como regra de fé e prática a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, nós não teremos alento, não teremos uma substância nutritiva, vitaminada para alimentar a nossa alma e assim conseguirmos prosseguir em frente. Nessa 5ª parte que eu quero trazer para vocês, já vou até abaixar um pouquinho aqui, pegar minha Bíblia. Não é? É sempre bom nós termos a Bíblia ao nosso lado, porque nós falamos baseados na palavra de Deus. Eu disse que nós não precisamos ser pessoas animadas em outros vídeos. Ânimo vem do latim, que significa ânimo, alma, mente. O ânimo é um atributo da alma. Significa aquela disposição irresoluta, inalterável, não é? De resistir frente a situações difíceis. Sem ânimo, a pessoa perde a esperança, ela perde a fé, ela perde a capacidade de reagir, de caminhar de forma positiva, mesmo que o problema esteja presente. Ao contrário, com vigor, com disposição, com esperança, com fé, esse ânimo ele é ativado, ele permite a pessoa enxergar além dos problemas, não é? Então, eu preciso ter disposição para me animar. Só que esse ânimo, essa confiança e essa disposição, a fonte é Deus. O ânimo é algo que dá disposição para a vida, sendo muito importante para a nossa existência. Se você não tiver ânimo, perderá o prazer de viver e não terá condições para continuar a caminhada da vida. Então, as suas perspectivas de conquista, os seus sonhos e projetos, eles vão ser arruinados. Então, cultive bom ânimo diante das lutas. Deus não permitirá uma tribulação maior do que a que você possa suportar. Se você ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo escrevendo àquela igreja, ele disse assim: não veio tentações sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape para que a possais suportar. Palavras de Paulo escritas na Bíblia Sagrada. A palavra grega traduzida como tentação neste texto, ou neste versículo, é peirasmos. Deixa eu arrumar aqui que está torta a minha câmera, está torta. Tá ótimo, agora melhorou um pouquinho. Deixa eu chegar um pouquinho mais para trás. Aí, melhorou? Então a palavra como tentação é peirasmos, que pode envolver tanto questões morais, tentação à prática do mal, aquele período de dificuldades, de sofrimento, de perseguição,
seja qual for a natureza do teste. Paulo é categórico em afirmar que Deus não vai permitir que você seja tentado acima do que você pode suportar. Ele dará o escape para que nós possamos triunfar e sejamos aprovados como seus filhos amados. Se você crer sinceramente no Senhor, terá bom ânimo, a sua fé se renovará e as suas forças então vão trazer esperança. Você sabe o que acontece com uma pessoa animada? Sua vida é cheia de energia, de disposição, de força de vontade, de coragem, de intrepidez, de persistência. Uma pessoa animada, ela não vai ficar muito tempo parada, dando vazão, dando portas de entrada para depressividade, mas ela vai para cima, ela sai do lugar da tristeza, não é? E ela vai para cima do problema. O ânimo gera entusiasmo. A pessoa entusiasmada vibra, faz as coisas acontecerem e mesmo diante das adversidades desfruta de uma vida cheia de alegria. É uma pessoa feliz que não murmura, não lamenta, pois sabe a quem está servindo, ao Rei dos Reis. E ele é vivo, real, fiel e imbatível. Esse é o nosso Deus. Eu estou trazendo aqui, gente, um arrozinho com feijão bem temperado para vocês. O beabá da lição bíblica sobre o ânimo, sobre o entusiasmo e sobre a fé. Em meio à luta e ao sofrimento, não finja que não tem problema. Não é isso que eu estou dizendo, não é? Não, você tem que fingir que não tem problema nenhum. Pelo contrário, você pode reconhecer o problema. Você pode até vivenciar a sua dor por um período de tempo, por um espaço de tempo. Não é? Você pode chorar, você pode extravasar as suas emoções. Conte para Deus onde dói. Tenha um relacionamento com Deus, falando com Ele. Você vai dizer, mas o Willy, ele já sabe qual é o meu problema. Ele já conhece. A Bíblia diz que ele é onisciente. É verdade, mas Deus quer ter um relacionamento com você. E este relacionamento, ele é feito através de uma conversa. De você conversar com Ele. De você falar para Ele o seu problema. Para você colocar para Ele as suas dúvidas, os seus temores. Então, peça a Deus que alicerce a sua fé, que o ajude a resolver o seu problema, e Ele ouvirá o seu clamor e trará uma solução mais completa do que você imagine. Lembra lá no primeiro vídeo, se você vem acompanhando, que eu falei de Neemias, usei o exemplo de Neemias, que ele estava vendo a sua cidade queimada a fogo, os muros derrubados, seus irmãos passando um problema tremendo. O que é que ele fez com o copeiro do rei, quando ele soube que Israel estava numa situação bem pior do que a que ele vivenciava? O que é que ele fez? Ora, Neemias tinha o direito de descansar, colocar a cabeça no seu travesseiro, não é? De pena, de ganso. Ele poderia simplesmente continuar o seu trabalho, mas ele não fez isso. Ele percebeu que os seus irmãos estavam na penúria, e ao tomar conhecimento disso, Neemias assentou-se e Neemias chorou. Ele extravasou a sua emoção. Mas aí, isso ele fez por alguns dias. Ele jejuou e ele orou. Está lá em Neemias capítulo 1. Quando recebeu a notícia de que seu povo passava fome, vivia em uma cidade destruída, ele teve uma reação humana. Ele parou, repito, ele sentou e ele chorou, ele se lamentou. Ele não negou o fato, nem a sua decepção e tristeza. Ele viveu aquele luto, ele soube vivenciar o problema. E aí, quando ele recobrou o ânimo, então, a esperança dele, ele buscou em Deus uma saída. Ele foi falar com Deus, ele orou a Deus, ele jejuou. E aí, quando Deus deu a ele, então, uma estratégia, o que é que Neemias fez? Ele partiu para a ação e ele lutou até ver o seu sonho de reedificar Jerusalém realizado. Existe um engano em nosso meio, gente.
Há muitas pessoas que eles querem colocar um tapume na frente do problema, colocar as mãos nos ouvidos, fechar o olho e dizer assim, não tenho problema, lá. Parece uma criança. Sabe uma criança pequena que não quer ouvir o outro? Aquelas briguinhas de criança. Tem adulto que faz isso, não é? Muitas vezes o filho está lá na UTI de um hospital e os pais estão na igreja, não é? Da boca para fora, dando glória, aleluia, incessantemente, e querendo com isso, com essas vãs repetições, anular o problema. E isso não vai anular o problema. Se você não vivenciar os seus problemas, você vai abrir uma ferida na sua alma. Você já viu uma ferida aberta? Que coisa feia. Ela fica sensível. Até água, se você colocar, dói. Ninguém pode triscar. Você tem que proteger ali o tempo todo. E aí sabe qual é o resultado disso? A sua estrutura emocional vai ficar abalada, comprometida. E toda pessoa que não vivencia o seu problema emocional vai ficar subsensível. Qualquer situação é motivo para deixar esta pessoa desanimada com a autoestima baixa. Nem Jesus Cristo ficou imune, não é, a extravasar a dor da sua alma. Nem mesmo Jesus Cristo. Em várias situações, a Bíblia registra as expressões do seu sofrimento. Em João capítulo 11 e o versículo 35, por exemplo, está escrito lá que Jesus chorou. Qual era a situação? Seu amigo Lázaro havia morrido, estava sepultado há 4 dias, e diante daquele quadro de tristeza, ao ver a Maria, irmã de Lázaro, se lançar aos seus pés, chorar, Jesus, a Bíblia diz lá, que ele agitou-se no espírito e comoveu-se. Está no versículo 33 do capítulo 11 de João. O Senhor se compadecia do sofrimento alheio e ele estava expressando ali a sua emoção. Em Mateus capítulo 26, versículo 38, há um trecho que diz assim, Jesus falando para os seus companheiros que estavam ali: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus naquele momento estava angustiado, precisando de um amparo, precisando de uma companhia. Ele não abria a mão daquela companhia naquele momento. Jesus no Getsemane naquele momento estava muito triste, não é? Ele estava sabendo que ele seria açoitado, seria preso, passaria por todo o martírio na via dolorosa. E ele então queria a companhia de um amigo, dos seus amigos, repito aqui, para orar com ele, para confortá-lo. Jesus deixou evidente o que estava sentindo para os seus discípulos. Então, amado, você é humano. Aprenda a viver as suas emoções. Tem gente que segura o choro, não é? Principalmente nós homens, né? Queremos ser machões, não chora, segura, né? Aí desenvolve câncer, desenvolve tumores, estoura vaso no olho, estoura vaso dentro da cabeça. Não pode. Precisamos colocar para fora o que estamos sentindo, porque senão nós vamos ficar amargurados. Isso vai somatizar uma série de problemas. Você pode ter até uma gastrite, um problema neurológico, uma úlcera, como eu já disse, um câncer. Então, se você está triste e depressivo, chore, lamente-se, esvazie-se das suas emoções negativas. Se sofreu alguma perda significativa, se você, foi açoitado pelas palavras de alguém, sofreu uma afronta, ponha isso para fora. Não permaneça o tempo todo se lamentando. Saiba dar um ponto final ao seu luto. Não passe o resto da vida chorando por uma perda ou um fracasso que ocorreu lá atrás. Não fique preso, algemado ao que passou. Levante-se e pergunte ao Senhor: Senhor, eu não quero ficar dessa maneira. Eu preciso do consolo do Teu Espírito Santo. E agora, o que eu faço? Talvez já tenha passado o tempo de você ficar chorando, murmurando, lamentando-se pelo que ocorreu na sua vida. Vire essa página. Talvez seja a hora de buscar a direção do Criador, porque a vida continua e Deus tem reservado para você uma grande vitória. Mas se você ficar preso a esse passado, a vitória não vem.
Então Neemias, voltando a personagem, Neemias fez isso. Ele ficou triste, ele chorou muito. No entanto, depois de extravasar as suas emoções, tomou a atitude certa. Orou, jejuou e partiu para a ação. E aí, contudo, você precisa prestar atenção numa coisa, nesse momento de transição da tristeza para a alegria. Há pessoas que vivenciam a perda, a dor, choram, se lamentam, mas depois tem algumas atitudes erradas, precipitadas. Sabe por quê? Porque não perguntaram ao Senhor. É aquele cara que fala, então tá bom, vou levantar, vou resolver, vai ser do meu jeito. Então, calma lá. Vamos pedir orientação ao Senhor. E Ele vai te dar direção do que você vai fazer a seguir. Como filho de Deus, eu e você temos de perguntar ao Senhor o que fazer. Estou repetindo aqui, estou sendo enfático. Como e quando agir. Ele tem essas respostas para a nossa vida. Ele quer nos orientar para que nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Então, primeiro ponto, reconheça a soberania de Deus em sua vida. Além de ter bom ânimo, vivenciar o problema, se você deseja crescer e alcançar a tão sonhada bênção, reconheça a soberania do Senhor em sua vida. Por isso que ele chama Senhor com S maiúsculo. Ele é o Senhor. Foi isso que Neemias fez. Se você lá ler o versículo 5 de Neemias, no capítulo 1, ele reconheceu que Deus daria a resposta e a solução necessária para o problema que ele estava enfrentando. Depois ele confessou os pecados dele, confessou os pecados do povo, a sua fraqueza, a sua limitação e a sua necessidade de ser, como um ser humano que ele era, e aí ele foi em busca do socorro divino, mas ele partiu para a ação. Então, concluindo, amado, o Senhor sabe das suas iniquidades, dos seus pecados, como sabe dos meus. Então, confesse os seus pecados, confesse as suas iniquidades. Se foi alguma coisa que você fez que trouxe esse resultado ruim para a sua vida, reconheça, seja honesto, seja sincero, não é? Não fique dando desculpas, mas eu errei por causa de A, por causa de B. Não, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E muitas vezes nós estamos colhendo o que nós plantamos. Acontece comigo, com você, colher o que plantamos, por um erro cometido, seja ele voluntário ou involuntário. Se aconteceu, confesse. Fale com Deus. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Abra a sua boca, confesse as suas transgressões, a sua culpa, a sua mágoa. Ele é misericordioso e justo para perdoá-lo, não é? Às vezes, já aconteceu comigo na minha fraqueza, de eu dobrar o joelho para orar, eu falo assim, mas eu não posso orar, Deus não vai me ouvir. Eu cometi aquele pecado voluntário, deliberado, dei vazão à minha fraqueza, não quis resistir, porque eu não quis resistir. E agora? Aí o diabo aparece e fala, você não pode orar, Deus não vai te ouvir. Mas é mentira, ele é um psicólogo maligno, para bloquear, não é? A necessidade de você orar, de você buscar a Deus e pedir perdão a Deus. Então, reconheça as suas fraquezas, não é? Porque Ele é misericordioso. Nunca duvide da graça e da misericórdia de Deus. Nunca duvide disso, não é? E aí então nós seremos beneficiados por essa graça e por essa misericórdia. Quando nós reconhecemos a soberania do Senhor, seu amor, o seu poder, nós estamos dizendo a Ele, Senhor, estou disposto a aceitar a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, e eu quero tomar posse da vitória que o Senhor deseja me conceder sobre a carne que me tenta e também sobre o diabo e sobre o mundo. Então, amado, fique com essa palavra de hoje, ok? Reconheça a soberania de Deus, extravase todo o seu sentimento, ponha para fora, não carregue nenhuma toxina negativa. Depois disso, se derrame na presença de Deus, espere ansiosamente pelo seu amor e tenha certeza que o Senhor vai te abençoar e vai abençoar a sua vida, ok?
Então fico com essas palavras. Se você gostou deste vídeo e quiser abençoar este canal e me ajudar a produzir mais vídeos como esse, dê um joinha aí, um clique, ajuda bastante, vocês não têm ideia, não é? E também a plataforma, o YouTube, vai recomendar esses vídeos para outras pessoas também. Você pode abençoar um amigo que está passando esse momento na prova, na dificuldade. Mande para ele o link do primeiro vídeo desse canal e diga para ele assistir essa série de vídeos. Por quê? Porque a palavra de Deus vai gerar fé no coração daquela pessoa. E através da fé, que é um alimento sobrenatural, essa pessoa vai ter um combustível e a mão de Deus vai abençoar esta vida, conforme está abençoando a sua também. Ok? Então, um abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.